Agora os termos de descrição, né? Os termos de comparação, desculpa. Então, o que são termos de comparação, né? Então, esses termos são usados para comparar a posição relativa, né, de duas estruturas entre si. Ou seja, a gente vai pegar duas estruturas e comparar uma em relação à outra. Tá bom? Aquela outra lá, a outra que a gente falou ainda agora, né? Era o quê? Em relação ao corpo, né? Agora nós estamos comparando entre duas estruturas, tá bom? Então a gente tem a primeira aí, que é a proximal, né? O que é a proximal? Mais perto do tronco ou ponto de origem de um vaso, nervo ou órgão. Tudo que estiver próximo a gente vai chamar de proximal, tá? Distal, mais longe do tronco ou ponto de origem de um vaso, nervo ou órgão, né? Então a gente tem isso daí. Essa a gente é bastante utilizado na área da medicina, tá? Tanto o proximal como o distal. Né? Exemplo, nós temos de novo as falanges, né? Os dedos, né, das falanges, as falanges, aliás, elas são proximais e distais, tá bom? O resto, né, que temos aí, eles já são bem didáticos. No superficial, perto da superfície. Profundo, longe da superfície. Interno, dentro do centro de um órgão ou cavidade. E externo, distante do centro de um órgão ou cavidade, né? Então, já temos aí essas questões aí, tá bom? A gente tem aqui, ó, esse esqueletinho para vocês estiverem mais tranquilo, mais calmo, vocês podem olhar aí, né, olhando onde estão as estruturas, tá bom? Para vocês começarem a pegar o que significa isso daí, tá bom? Variação anatômica, né? Tudo que causa uma evolução, uma variação, né? A gente deixa dentro desses artifícios aqui, né? Então vamos lá. Primeira idade, né? A idade quer dizer o quê? A gente não pode comparar a estrutura de uma criança com um adolescente, com um adulto, com um idoso. Então tudo isso daí vai causando variações na anatomia, né? Seja de tamanho, né? Seja de estrutura, né? Seja de tudo. Então a idade ela facilita essa variação anatômica. Sexo, né? Nós sabemos que o sexo existe diferença entre o homem e a mulher, né? Exemplo, né? A pelve da mulher é maior que a pelve do homem, né? Então nós temos tudo isso daí. Raça, né? A raça que ele está falando assim, que ele fala aqui, né? Que ele está dando a entender aqui, é o quê? Que essa raça, dependendo das regiões, por exemplo, aqui no Brasil nós somos um povo muito miscigenado, né? Digamos assim. Então nós temos, por exemplo, o povo daqui da região norte são um pouquinho mais baixinho, do sul são mais altos, louros, essas coisas todas. Do Nordeste, né? Tem regiões que são mais altos, né? Mais morenos. Então tudo isso aí faz parte da raça. Biótipo, né? Que é o que o biótipo ou biotipo, né? Que é o que? Se a pessoa é gorda, magra, alta, baixa, né? Causa uma evolução, uma variação. O esporte, nós sabemos que dependendo de certas estruturas do esporte, ela pode causar essa variação, né? Por exemplo, nós temos o nadador que tem costa larga, né? Ombro largo. Temos os ginastas que já são mais baixos, né? Mais troncados. Então tudo isso aí causa uma variação, né? Temos aqui a evolução, né? Não vou entrar nesse mérito, né? Porque essa é a parte para quem acredita na evolução, quem não acredita, então não vou entrar nesse mérito. Vamos ficar com essas aqui por enquanto, tá bom? E dentro desse conceito de variação, né? Só retornando aqui, que eu esqueci de citar, tudo isso aqui é importante para a gente da radiologia, né? Visto que nós trabalhamos com a radiação, né? E vocês viram os parâmetros de KV, MAS, MA, né? E que esses parâmetros aí, eles influenciam a dose de radiação que a gente usa. A gente não pode usar uma radiação que eu uso no adulto, numa criança, né? Numa pessoa magra, não posso usar a radiação numa pessoa magra, numa pessoa mais cheinha ou numa pessoa que tem obesidade, né? Então tudo isso aí vai influenciar a gente, né? O correto seria que a gente observasse cada estrutura física de cada paciente para ver se permite ou não permite essas doses de radiação. Tá bom?
E dentro dessa parte aí, desse que nós temos aí, nós temos esses termos, né? Essa terminologia, né? Que a gente utiliza aqui, né? Então vamos lá. Primeira, normalidade, né? O que é a normalidade? Normalidade é aquilo que é o normal, é a estrutura que se encontra com maior frequência nos indivíduos, ou seja, 2 olhos, um nariz, uma boca, né? E no conceito de medicina, significa sadio, né? Então, quando a criança nasce, né, sadia, significa que ela está dentro da normalidade dos nossos indivíduos em gerais, né? Variação, né? Variação é um pequeno desvio do aspecto normal de um órgão ou de um plano de organização do indivíduo, só que não perturba a função, né? Por exemplo, vocês já viram que tem pessoas que têm 6 dedos, pessoas que têm 6 lombares, né? Então, isso daí não perturba a função, mas dá uma variaçãozinha do que é normal, né, dos nossos indivíduos. Anomalia. Anomalia é uma alteração grave do estado ou da estrutura normal, acompanhada de disfunção. Pode ser congênita ou adquirida, né? A gente pode citar nessas partes aí as mutações devido à radiação, né? Que é uma parte que fica para outra aula. Monstruosidade é uma anomalia muito acentuada, incompatível com a vida, né? Então, quando geralmente algum indivíduo nasce com essa monstruosidade, né? Ela não dura muito no meio em que vive, tá bom? Dentro dessas variações, né, nós vamos ter aqui os citos inversos, né? Os citos inversos nada mais é uma condição na qual os órgãos estão trocados, né? O que é esquerdo está no direito, o que é direito está no esquerdo, tá bom? É nada mais do que isso. E eu vou finalizar por aqui essa revisãozinha aí, tá? E aí a gente vai, próxima aula a gente continua aqui falando mais sobre os ossos, tá? E já dá entrada na primeira estrutura que nós vamos ter aqui, que vai ser o sistema cardiovascular, tá bom?